terceiro domingo da Quaresma, que hoje celebramos, é um convite forte à conversão. O tema central da liturgia de hoje é justamente este, a conversão. O nosso caminhar quaresmal não é simplesmente uma preparação na expectativa da Páscoa que vamos celebrar. A Quaresma é muito mais do que isso. Toda Quaresma é já um acontecimento pascal, acontecimento de mudança, mas sobretudo é um tempo de reflexão, é um tempo para pensar na minha vida, nas minhas atitudes, naquilo que o Senhor espera de mim, que o Senhor espera que eu possa mudar, que eu possa converter para melhor, para Ele. Então, Quaresma é um tempo de conversão e nunca é demais lembrar isso. Jesus, nesse evangelho que escutamos, Ele nos convida à conversão e dentro desse convite, Ele nos narra algumas tragédias. Vamos entender bem esse evangelho que acabamos de escutar. Primeiro, os fariseus trazem notícias a Jesus de uma tragédia que havia acontecido por aqueles dias. Alguns galileus que haviam sido mortos por Pilatos e o sangue daqueles homens havia sido misturado com sangue de animais que os romanos ofereciam aos deuses. Imagina que coisa mais abominável para um judeu. Primeiro, a morte cruel nas mãos de um pagão. Segundo, ter o sangue, coisa que para um judeu era considerado sagrado, ter o sangue próprio misturado com o dos sacrifícios para os deuses pagãos. Situação terrível na mentalidade de um judeu e não só deles, na nossa também, não é? Aí Jesus faz uma pergunta àquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Vocês acham que esses judeus, esses galileus que morreram desta forma, são mais pecadores do que os outros? E Jesus responde, nada disso. Não eram mais pecadores. Aí Jesus lembra de outra tragédia que havia acontecido naqueles dias. A torre de Siloé, que havia se desmoronado e caído sobre algumas pessoas que acabaram morrendo. Tragédia. E aí Jesus pergunta, aquelas pessoas que morreram por causa daquele desmoronamento da torre, eram mais pecadoras do que seus companheiros que viviam também em Jerusalém? Jesus responde, nada disso. Aí ele completa dizendo, se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Vamos entender isso. Nós olhamos para essas tragédias que escutamos no Evangelho, pensamos nas tragédias que acontecem ao nosso redor, não é difícil de imaginar algumas, lembrar algumas que aconteceram recentes no nosso país, enchentes, barragens que estouram, quantas pessoas morreram, perderam a vida. Essas pessoas vítimas de tragédias, elas não são mais pecadores do que nós. Eu, você, cada um de nós poderíamos estar lá. Poderíamos ser nós as vítimas. Então, aquelas pessoas não são mais pecadores. Nós não somos melhor do que eles. E é isso que Jesus quer que nós entendamos. A grande tragédia da nossa vida é morrer sem nos converter. Essa é a grande tragédia da nossa vida. Por isso que Jesus diz, se vós não vos converterdes, ireis morrer da mesma forma, ou seja, ireis morrer tragicamente, porque a maior tragédia da nossa vida é morrer sem conversão. Essa é a grande tragédia. Quando uma pessoa morre numa tragédia qualquer, a gente se entristece, a gente sente
pesar, nos comove, como é natural e como deve ser. Só que, se a pessoa morreu estando na graça de Deus, ela continua vivendo com Deus. Ela continua viva na presença do Senhor. Agora, se nós partimos desse mundo sem nos converter, nós perdemos essa vida e perdemos a futura. E isso sim é tragédia. O cristão deve lutar a sua vida toda, se esforçar, vencer as tribulações da vida, as dificuldades, com tal de não perder a vida eterna, com tal de ganhar a vida eterna. E quando nós perdemos a vida eterna, perdemos tudo. Isso sim é tragédia. Isso sim deveria nos incomodar. Jesus depois conta uma parábola muito significativa dessa vinha onde estava plantada uma figueira que não dava frutos. Uma árvore que deveria todo ano trazer os seus frutos e não traz. E o vinhateiro manda cortar, porque depois de ano tras ano, buscando frutos nessa árvore, não os encontra. Isso é tragédia. A vida do ser humano neste mundo, ano tras ano, sem dar frutos de santidade, é uma tragédia. E Jesus vem todos os dias no jardim da nossa vida buscar frutos. Todos os dias Ele te visita. Ele vai onde você está plantado, na sua casa, no seu trabalho, ali onde você está inserido, e o Senhor Jesus espera de você frutos, frutos de santidade, frutos de bondade, frutos de mansidão, de misericórdia, de compaixão. O Senhor espera de nós uma vida com frutos do Evangelho. Será que o Senhor hoje encontra na minha vida frutos do Evangelho? Uma árvore cheia de frutos? Meus amados, conversão passa por rever as nossas escolhas, por rever as nossas atitudes, por mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, que muitas vezes está distante da vontade de Deus, está distante daquilo que o Senhor espera de nós. Conversão não é simplesmente rezar mais. Às vezes nós temos uma ideia muito curta do que seja a conversão. Às vezes a gente pensa que, fulano se converteu porque está só na igreja agora. Errado. Conversão é muito mais profundo do que simplesmente mais oração. Oração é importante. Oração tem que existir na vida do cristão. Oração é indispensável, mas a conversão é muito maior do que simplesmente isso. A conversão é mudança de vida, é produzir frutos, é mudar atitudes, é ser mais como Deus quer de nós. Se eu sou uma pessoa grossa, se eu sou uma pessoa mal educada, eu preciso mudar minha atitude. Se eu sou uma pessoa que tem hábitos que muitas vezes não constroem, não edificam a convivência em casa, no trabalho, ali onde eu estou, é porque eu preciso mudar, preciso me converter. Tem tantas coisas na nossa vida que incomodam os outros, que magoam os outros. Eu preciso converter essas coisas. Ai, padre, mas eu nasci assim. Eu nasci assim e vou morrer assim. Nada disso. Como que eu nasci assim e vou morrer assim? E a gente escuta às vezes cristãos repetindo essa frase, esse jargão. Eu nasci assim e vou morrer assim. Muito mal. Cristão que fala isso, fala uma blasfêmia. Cristão que fala isso não acredita na graça de Deus.
Cristão verdadeiro deveria dizer: eu nasci assim, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas mazelas, mas a graça de Deus me mudou. A graça de Deus me transformou. Eu me deixei modelar pela graça de Deus. Eu deixei que a graça de Deus me convertesse. A graça de Deus é maior do que as nossas mazelas. É maior que os nossos defeitos. Então, nunca deveria sair da boca de um cristão: eu nasci assim e vou morrer assim. Que resignação mais preguiçosa é essa? Eu nasci assim, tenho os meus defeitos, tenho aquelas coisas que eu preciso mudar, mas a graça de Deus é maior. Eu tenho que confiar na graça de Deus. Eu tenho que deixar que essa graça de Deus entre na minha vida, que essa graça de Deus mude o meu coração, mude as minhas atitudes. Isso sim. E é para isso que serve a Quaresma, é para isso que serve esse tempo santo. O nosso esforço não é só fazer penitência, o nosso esforço é ter atitudes mais de acordo com o coração de Deus, mais de acordo com o Evangelho. E é isso que o Senhor espera de nós. E se na minha vida não aparecem os frutos de santidade, de bondade, de mansidão, de misericórdia, de amor, eu tenho que me perguntar sim, se eu estou deixando que a graça de Deus entre na minha vida. Se eu estou permitindo que a graça de Deus toque, me modele, me transforme. Por isso, meus amados, nesta Eucaristia, terceiro domingo da Quaresma, já estamos na metade, né? Desse trajeto de preparação para a Santa Páscoa do Senhor. Peça essa graça: Senhor, dai-me o dom da conversão. Senhor, dai-me o dom da generosidade e da abertura de coração, para permitir que a Tua graça entre na minha vida, que essa Tua graça me toque, me transforme, me modele. Quero ser barro nas Tuas mãos, o barro na mão do oleiro que transforma, que faz de um barro informe vasos maravilhosos. Eu quero ser assim. Transforma, modela a minha vida, que assim seja.